Agora, sem perder muito tempo, a gente já vai para mais um que é de passar raiva, né? Gimo Rico, ele mesmo, 7 livros que vão te dar muito dinheiro. Qual deles é o Capital? Porque o Capital fala de como acumulação de capital primitivo. Ele fala, né? Vamos lá. Eu não quero que você leia nenhum desses livros, porque eu já li por você. Eu separei 7 livros que eu tive lições valiosas e que fiz milhares de reais, em alguns casos milhões de reais, e eu vou te mostrar os cases, o aprendizado. Beleza, vou te falar 7 livros que eu li e me deram aprendizados maravilhosos. 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. 18 de Brumário de Luiz Bonaparte do Marx. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Louis Althusser. As Veias Abertas da América Latina. Eduardo Galeano. Quem pagou a conta? A CIA na Guerra Fria da Cultura. Francis Stoner Sanders. Manifesto Comunista. A Era das Revoluções do Eric Hobsbawm. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, Alessandro Barata. Tá aí, ó. 7 livros muito bons que vão te ensinar um pouquinho de história, vão te ensinar um pouco de política, vão te ensinar um pouco de aparato estatal, vão te ensinar um pouco de um monte de coisa. Tá? E o que eu fiz na minha vida com esse conhecimento e por que isso daqui vale dinheiro. E todas as lições são práticas e você precisa sair desse vídeo aplicando alguma coisa. Fechado? Mas antes de começar, clica no botão de se inscrever aqui nesse canal, que isso é muito importante, e curta. Botão joinha aí embaixo. Vamos começar então falando sobre o One Up on Wall Street. Esse livro aqui. Esse livro me ajudou a ganhar R$ 645.000, 141,81 centavos. Esse livro aqui. Por quê? Porque ele tem um grande aprendizado. Ele fala sobre o Ten Baggers. Aliás, o Peter Lynch, ele é sensacional. Eu sonho em trazer ele. E aí, como é que é? Ele já começa falando termos em inglês. Por quê? Primeiro, para criar aquela noção de que é um super conhecimento, né? Porque, pô, é um estrangeiro te ensinando, né? Porque ele mesmo, Thiago Nigro, ele não tem capacidade de formar nenhum conhecimento. E é visível isso nele. Mas vamos lá. Pra uma Finclass. Aliás, cara, tá aqui. A gente precisa trazer o Peter Lynch pra uma Finclass, pessoal. Vamos nos unir, vamos trazer o Peter Lynch pra uma Finclass. É um livro que eu li em inglês e ele fala sobre construir 10 baggers. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E o 10 baggers são empresas com um potencial de se multiplicar em 10 vezes, pelo menos. 10 de 10 baggers, né? Como procurar, então, 10 baggers segundo o livro? Lembrando que o Peter Lynch é um cara que tem um retorno sensacional como gestor de fundo por muitos e muitos anos, tá? Ele lista 3 coisas que a gente deve fazer. A primeira é ficar na zona de conforto. Uau, como assim ficar na zona de conforto? Aliás, tem outro grande investidor que também recomenda isso, que é o Warren Buffett. Ficar na zona de conforto. Então a gente vê muitas vezes um coach falando, sai da zona de conforto. E eu também já falei isso algumas vezes, mas você tem que entender o que ele quer dizer por trás disso. O que ele quer dizer é basicamente o seguinte: não seja um médico que investe em petroleiras. Ou seja, um médico que entende segmento de saúde. Aí você vai pegar o médico e vai botar ele pra investir na Petrobras. Ele pode ganhar dinheiro, mas ele tem mais vantagem competitiva estudando sobre Fleury, por exemplo, que ele entende do mercado. Eu tenho mais vantagem competitiva estudando investir numa corretora de investimentos, ao invés de estudar sobre uma empresa que mexe com minério de ferro, porque eu nunca minerei ferro na minha vida. O segundo aprendizado dele é comece por aquelas empresas que E onde você construiu casa? Especular, qualquer um especula, filho. Onde você construiu casa? Primo rico pedreiro? causam uma boa impressão. Ou seja, não aposta nas empresas que você não confia como cliente. Então ele conta várias histórias, uma delas foi pro Dunkin' Donuts, se eu não me engano, que ele achava a empresa bacana como cliente. E aí isso aqui permitiu que ele pense, bom, essa empresa é uma empresa bacana pro cliente, o cliente gosta. Tem um fator interessante. Ele conta uma história, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li, que acho que a esposa dele tá no elevador com uma sacola de roupas pra dar Parece que tá no normal, né, velho? Quer ver? Vou botar no normal aqui, pera aí. de presente pra alguém e acho que ele nunca tinha visto. E aí ele falou, nossa, né, ela tá com uma Nossa, sacola parece que tá em câmera lenta. Vamos ver como é que fica em câmera lenta, pera aí. dessa marca. E aí ele investiu posteriormente nessa marca e Meu ganhou Deus do muito céu, que dinheiro. bosta, Em velho. terceiro lugar, compare o tamanho da empresa com o TAM. Ou seja, o TAM é o tamanho de mercado endereçável. Então se o tamanho de mercado endereçável é grande, mas a empresa já tá ali na maturidade, Comece por empresas que causem uma boa impressão. Não aposte em empresas que você não confia como cliente. Meu Deus do céu, cara. já ocupou todo o tamanho de mercado, não tem mais tanto espaço assim pra ela crescer. Então o que ele diz é, as 10 baggers geralmente são empresas menores. Então eu juntei essas 3 coisas. Empresas que eu entendo, empresas que causam bom impacto no cliente, empresas. Você já viu ele fazer? Eu duvido, se vocês pegarem a carteira de investimento do Primo Rico, vai ter alguma empresa pequena. Eu duvido. Ele deve ter título de dívida, ele deve ter Petrobras, deve ter Banco do Brasil, deve ter Vale do Rio Doce. Duvido que ele não tem. Porque essa galera adora falar. Vocês lembram quando o Lula ganhou? Compre dólar, que o dólar vai subir, o dólar vai subir. 3 semanas depois o dólar começou a cair. Essa galera, nossa, o dólar caiu, olha como é que é bom, compre dólar. Vocês entenderam? Porque, tipo assim, ele cria o pânico de que o dólar vai subir. E ele tem dólar. O que ele faz? Ele vende, que ele comprou mais barato, ele vê o preço do dólar subindo, o preço do dólar vai subir, porque o público vai começar a procurar, o preço do dólar sobe, ele vende os dele na alta.
tá ligado? Ele, há um tempo atrás, fez um vídeo lá falando que o Jeff Bezos estava vendendo ações da Amazon, né? Jeff Bezos fez um aporte de 9 milhões da Amazon, mas ele não falou que o Jeff Bezos ainda tinha 190, tá ligado? Era 9 bilhões que o Jeff Bezos vendeu de ações, mas aí o Jeff Bezos ainda tinha 190. Então o que que acontece? Qual que é a tática dessa galera? Ele tem dólar, né? Aí vamos supor que o dólar tá R$ 4. Ele cria algum pânico moral, algum pânico, que ó, o dólar vai disparar, o dólar vai subir. Aí a galera vai lá e começa a comprar dólar. Com a galera começando a comprar dólar, o preço sobe, bate lá na casa do chapéu. Aí de 4 vai para R$ 5. Ele pega, vende os dólares dele e teve lucro. É assim que ele faz. Assim que essa galera trabalha, tá ligado? Não é só ele que faz isso, não. Muita gente faz isso. Que são pequenas perto do seu tamanho do mercado. Então, fiquei na minha zona de conforto. Para sócio da XP, eu entendia muito bem como funcionava o modelo de corretoras, né, de empresas digitais. E aí, o case do Banco Inter era muito mais fácil para eu entender na época. Eu entendia perfeitamente o case do Banco Inter. Tanto é que eu fiz vídeos desde o IPO, né, sobre o Banco Inter. Segundo lugar, poxa, seleciona uma empresa que tenha uma boa impressão no cliente. O Banco Inter, na época, tinha um NPS de mais de 70. E como eu produzo conteúdo de finanças, eu vinha os meus seguidores falando nos comentários sobre o Banco Inter o tempo todo. A gente fazia um vídeo sobre o Banco Inter e bombava. Então, as pessoas tinham muito interesse nisso. Eu falava, poxa, causa uma boa impressão no cliente. Eles gostam do Banco Inter. Em terceiro lugar, eu observei o TAM e eu vi que o Banco Inter era muito pequeno perto do tamanho de mercado que os grandes bancos ocupavam. E foi assim que esse aprendizado me gerou de lucro em Banco Inter. Ele vai falar que o Banco Inter hoje é do Itaú. Banco Inter, Nubank, é tudo Itaú. Ele vai falar essa parte? Que o Banco Inter foi comprado pelo Itaú. A XP Investimentos foi comprada pelo Itaú. Ele vai falar dessa parte? Olha para você ver como é que ele é. Ele fala do Banco Inter como um banco independente. Não como a parte de um conglomerado que é o Unibanco Itaú. Né? Aí ele cria essa ideia, não, que o Banco Inter cresceu, pipi. Não, gente, o Banco Inter foi comprado, a XP Investimentos foi comprado, quer ver? Vamos lá. Itaú compra XP Investimentos. Tá aqui, ó. Cisão entre Itaú, ó lá. Em 2017, o Banco Itaú comprou a participação relevante de 49,9% do capital social da corretora XP Investimentos por cerca de 6 bilhões. Na época, a XP valia 12 bilhões e hoje o valor de mercado da corretora é mais de 140 bilhões. Né? Itaú, aqui. Itaú vende capital da XP por 157 milhões. O Itaú anunciou nesta quarta-feira, 8 de julho de 2022, que vendeu 153 milhões do capital social da XP Investimentos. O valor equivale a 1,21% da corretora. Eis a íntegra do comunicado. Tá aqui, ó. Tá ligado? O banco enviou os documentos à CVM, Comissão de Valores Monetários. O texto cita ainda que o Itaú pretende vender mais 0,19% do capital social da XP por 24 milhões nos próximos dias. O banco afirmou que detém 9,96% do capital social da XP. Em outro comunicado, a XP afirmou que assinou um contrato de compra e venda de ações com o Itaú. A corretora adquiriu 1.056.308 ações de classe B do banco por 24 milhões, o mesmo preço pelo qual o Itaú já havia vendido das ações classe A no dia 7 de junho de 2022. Está aqui, ó. A XP virou esse monstro por quê? Porque teve injeção de dinheiro do Itaú, gente. De 645 mil, R$ 141. E aí, tá dentro do guarda-chuva da XP, esses bancos de tal tudo, CC, se eu não me engano, o C6, ele é do Bradesco. Mas o Banco Inter e o Nubank eu tenho certeza que é da XP. E 81 centavos através da valorização das cotas e proventos das ações que eu ganhei. Em segundo lugar, foi o livro Geração de Valor. Não tô com ele aqui, deve estar no escritório agora. Foi um livro escrito pelo meu amigo Flávio Augusto, né? E eu tava numa fase onde eu tinha um escritório de investimentos, mas eu não tinha a cabeça necessariamente do empreendedor. Eu tinha a cabeça do autônomo. Faço meu trabalho, ganho meu resultado por performance, não por horas trabalhadas, mas eu não olhava ainda para isso como um negócio que tinha valor para ser vendido. Eu li esse livro, Geração de Valor, aprendi o conceito do equity, entendi que se eu tivesse um negócio que rodasse sem mim, eu poderia vender. O Flávio Augusto não é aquele lá da FISC? Deixa eu pegar aqui, peraí. Flávio Augusto da Silva. Flávio Augusto da Silva. Curso de inglês. Eu não lembro qual que é a empresa que ele tem, velho. Wise Up. Olha lá, Flávio Augusto, 1900. Flávio Augusto da Silva tinha apenas 23 anos quando decidiu usar 20 mil de seu cheque especial com juros de 2% ao mês para fundar a Wise Up, uma escola de inglês que prometia fluência em 18 meses e não conseguia cumprir. Né? Expulso do colégio e sem conhecimento de inglês. O quê?
CEO da WiseUp constrói império na educação digital de línguas. Esse cara é herdeiro também, né? Vamos ver quem que é o pai dele aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Cônjuge de pais. Vamos ver quem que é o pai. Batista possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, especialização em pós-graduação em climatologia. Eli Santana. Eli Santana. Coordenadora de contratos. Coordenador de contratos, Martec Construções, Eli Santana, gestão de logística. Ah, tem dinheiro. Essas porra tem dinheiro. Cria esse conto de fadas que o cara foi. Vender esse negócio pra alguém, porque esse negócio continuaria gerando resultado. E foi o que eu fiz. Eu apliquei esse aprendizado de transformar essa geração de receita em um negócio. Tanto é que na época a gente separou as nossas funções, mudou pra estrutura física, começou a investir em profissionais que pudessem fazer o que eu fazia. E aí a gente vendeu um escritório chamado Mnigro, né, no meu sobrenome. E aí eu atingi minha liberdade financeira. Eu vendi o escritório por 3 milhões de reais quando eu tinha meus 26 anos e atingi a minha liberdade financeira. O terceiro livro que me deu um baita resultado foi o Antifrágil. Antifrágil, ele fala sobre o conceito de convexidade, né? Esse livro gigante do Taleb, muito legal e por vezes também muito chato. Ele diz pra gente pensar na convexidade muito mais sobre, eu acho que ele se dá bem na sorte e não perder tanto no azar. Eu falo muitas vezes sobre isso, né? Sobre situações que você se expõe na vida onde você possa multiplicar muito mais seu dinheiro do que perder. Então, uma amostra grátis no mercado é isso. Você pode amar um produto que você vai comer pro resto da vida ou ter uma sensação amarga na boca, uma sensação que você não gosta. Isso funciona com investimentos também. Então, se você investe em R$ 1.000, você pode perder tudo, né? Esse é o seu pior 6 milhões. Tá, peraí. cenário, ou você pode transformar R$ 1.000 em 1 milhão. Agora, se você diversifica a sua carteira, você já não tem mais o risco de você perder tudo, porque você diversificou o risco, mas você manteve a convexidade. Então, basta uma ação, por exemplo, subir, ou um investimento, ou um ativo se multiplicar, para que você possa ficar milionário, ou multiplicar muito seu capital. E por mais que o Nassim Taleb não seja um grande defensor do Bitcoin, eu apliquei o conceito de convexidade em Bitcoin quando eu achava o conceito interessante, mas ainda assim não estava convencido de comprar Bitcoin. Eu investi por uma questão de convexidade. Com o passar do tempo, minha opinião foi mudando, tanto é que, poxa, nos últimos 7 anos, que a gente já fez muito vídeo de Bitcoin, né? Lembra? Guia básico, lembra? A gente fez guia básico o quê? Faz 7 anos, 6 anos? Meu Deus do céu, mano. Bitcoin. Bitcoin. Vocês. Só vou mostrar uma coisa pra vocês de Bitcoin. Bitcoin. Olha isso aqui, ó. Ó. Muito confiável essa porra, né? Muito confiável. Olha a barriga que tem aqui. Essa porra vai quebrar de novo, tá? Não demora muito tempo, não. Lembra? 6 anos. Se por acaso você já ouviu falar que eu não apoio Bitcoin alguma coisa, dá uma olhada em quantos vídeos que eu fiz sobre Bitcoin ao longo da jornada. Eu fiz vários. Vários. E eu sempre tive Bitcoin na carteira e comprei, sei lá, mês sim, mês não. Compra quase 6 anos que eu invisto publicamente. Enfim, o resultado é, eu devo ter investido mais ou menos 1,6 milhão de reais, talvez um pouco mais, tá? Eu tenho hoje mais ou menos 5 milhões de reais em criptomoedas, de uma forma geral. Então eu tive, milhões de reais em rendimento nesse ativo. E com halving aí, sabe? Quarto livro. Esse daqui, ó, The Most Important Thing, do Howard Marks, né? Seria o mais importante para o investidor. Inclusive assinado pelo Howard Marks. Eu lembro que eu fui pra Gente, esse vídeo aqui tem 3 dias. Los Angeles. Ele atingiu 0,75% da audiência dele. Só isso que eu queria saber. Los Angeles, fui gravar em Los Angeles com Howard Marks. Eu lembro que eu fiquei num hotel no topo de uma colina, sem luz, quase perdi o avião. Foi uma loucura, mas eu lembro que, quando eu gravei com ele, eu fiz uma pergunta: como alguém pode bater no mercado? E aí ele disse: tem um segundo grau de pensamento. Eu falei: uau, tem um segundo grau de pensamento. E isso aqui, pra mim, é um dos conceitos mais poderosos no nosso planeta quando a gente fala de empreendedorismo e investimentos. O segundo grau de pensamento é você ir além do óbvio. Por exemplo, durante o Covid, todo mundo estava vendendo. Por que todo mundo estava vendendo? Porque estava com medo do que poderia acontecer com o impacto na economia. Esse é o primeiro grau de pensamento. O segundo grau de pensamento foi o que eu tive. Ou seja, se todo mundo está vendendo porque está com medo, logo todo mundo já vendeu, ou grande parte já vendeu, e o preço já imprime a consequência da opinião das pessoas. Ou seja, pessimismo. Porque o preço não reflete o resultado que aconteceu, reflete o que eles acham que vai acontecer. Pessimismo. Como eu tive o segundo grau de pensamento, eu pensei: será que já não está refletindo no preço? Comprei. Eu lembro que eu ganhei 100% em várias posições, e as pessoas na internet estavam bravas comigo, que obviamente era um cenário ruim na época, o Covid, e eu estava comprando ações. Fui julgado como alguém desumano por alguns, mas eu só estava alocando meu capital. E aí, um exemplo nítido de segundo grau de pensamento foi em Netflix. A Netflix é uma empresa que todos vocês conhecem. Ela reportou um prejuízo inesperado. E isso aconteceu no começo de 2022. Vamos lá, vamos ver como é que anda a senhora Netflix. As maiores empresas tradicionais de entretenimento do mundo enfrentam uma crise em 2024, depois de perderem 5 bilhões no último ano. Os serviços de streaming que construíram para competir com a Netflix. Estúdios perdem 5 bilhões ao tentar concorrer com a Netflix. Né? A ação da Netflix recua após balanço, mas se eu não me engano a Netflix é uma empresa que até hoje ela não conseguiu fechar um ano no lucro. As manchetes detonaram a empresa e todo mundo entrou em desespero. Olha só, lucro bate consenso, mas a companhia perde usuários pela primeira vez em 10 anos. Ou seja, todos os investidores estavam olhando a empresa 10 anos consecutivos só aumentando o número de usuários. De repente diminuiu o número, o pessoal ficou chocado e maluco. Inclusive, várias casas de análise, vários influenciadores começaram a falar sobre por que você não deveria comprar Netflix. Ó, por que não investir em Netflix? E tá tudo bem, as pessoas erram, acertam. Não é nenhum julgamento aqui, mas isso aconteceu, se a opinião pública era essa. E aí, eu parei para olhar pros números. Eu lembro que gravei um vídeo, inclusive, com o Leandro, um amigo meu, que a gente olhou pro balanço
balanço de Netflix, fizemos um valuation de Netflix e eu cheguei num preço razoável, tinha uma certa margem de segurança, mas mais do que isso, eu via como todo mundo estava pessimista em relação ao papel. Então eu comecei a comprar Netflix. Eu comprei um pouco a R$ 37 e comprei ainda mais a R$ 20, quando todo mundo tava dizendo: Thiago, você tá perdendo quase 50%, você não sabe o que tá fazendo. E aí eu até consegui comprar um pouquinho mais a R$ 18,75. E aí depois o que aconteceu? Eu vendi tudo a R$ 42. Foi quase 100% de lucro em um ano, porque eu tive um segundo grau de pensamento, enquanto todos estavam desesperados. Gente, ele comprou aqui e vendeu aqui. Olha só. Ele teve muito pouco lucro. R$ 42. Foi quase 100% de lucro em um ano, porque eu Tem lorota nisso aí. tive um segundo grau de pensamento, enquanto todos estavam desesperados com o que estava acontecendo. Aliás, esse livro aqui, o mais importante para o investidor, foi um livro que eu debulhei ele. Eu li 2 vezes, fiz resumo sobre isso que eu ia encontrar o Howard Marks. Quando eu voltei para o Brasil, ou antes de eu ir para os Estados Unidos, eu não lembro, eu gravei um Finbook, onde basicamente eu peguei cada grande aprendizado, transformei em aulas, e aí a gente subiu em alta definição na Finclass. Eu lembro, inclusive, que para gravar, você tava, não tava, Kaique? Pô, gravando no meio do mato, a gente terminou de gravar tipo 5 da manhã, você lembra? Frio, fogueira, mas ficou a coisa mais linda do mundo. Esse foi um Finbook que a gente gravou e, assim, impressionante e transformador. Então, coitado desse cara que trabalha com ele, tá, irmão? Na moral mesmo, coitado. imagina o que eu te falei agora sobre o segundo grau de pensamento, mas tem muitos outros aprendizados. E não só isso, mas tem outros livros aqui, alguns que eu mencionei, e vários outros livros, que você tem acesso na Finclass, inclusive, né, através desses Finbooks. Aliás, a Finclass eu como há 3 anos. Tá vendo? É só, mano, ele faz esse tipo de coisa que é pra te vender curso. É só pra vender curso isso. É só pra vender curso. Foda-se. É pra vender curso. Tá ligado? Não tem outra explicação. De aniversário e tem uma promoção especial que só vai durar um dia, que é o dia do aniversário. Você vai poder assinar a Finclass com 50% de desconto só no dia 24 de abril, porque é o dia de comemoração do aniversário da Finclass. Então você vai poder assinar toda a plataforma, que tem mais de 700 aulas, mais de 60 cursos, uma série de bônus. Ao invés de R$ 69,90, que já é um preço muito acessível, você vai poder assinar por R$ 34,90 no plano anual. É um preço com 50% de desconto, que é a melhor promoção do ano até agora. E junto disso, para comemorar o aniversário, você tem alguns benefícios a mais. Por exemplo, você vai ganhar um ingresso presencial pro evento no Ibirapuera com grandes investidores. Você vai mostrar, você tem uma captura utilizando ele, tem um grande impacto na minha vida, porque quando eu li, eu entendi um pouco mais sobre receita previsível utilizando o modelo de vendas. E a gente começou a implementar isso aqui no Grupo Primo em várias linhas de negócio, né? É um processo onde basicamente você tem uma captura de um lead, a qualificação de um lead, aí você tem alguém que prepara esse lead para garantir que de fato ele é o prospect certo para Até agora ele só usou isso pra vender curso. comprar o seu produto. Aí você tem alguém que liga para fechar essa negociação, depois você tem a entrega do produto. Ou seja, um fluxo utilizando telefone e CRM para que você tivesse uma receita previsível. Isso aqui a gente implementou em várias business units aqui do grupo. Uau, isso aí qualquer empresa de grande porte capital tem que ter, porque elas trabalham com lucro presumido. Ambev trabalha com lucro presumido, e aí elas têm que declarar isso. Então elas têm que ter controle sobre toda a linha produtiva, desde da extração da matéria-prima até a ponta onde isso é vendido. Então, isso aí que você está falando não é nenhuma novidade. Todas as grandes empresas usam isso. Agora, por que para uma grande empresa isso compensa e por que para uma pequena empresa isso não compensa? Perguntem para o economista, não sou economista. Grupo Primo. Uma delas, e talvez a primeira que a gente implementou isso, foi o Equity Mais, a nossa escola de negócio aqui do Grupo Primo, mas ele me ajudou em dinheiro com esse É só para vender curso, velho. É só para te vender curso. Não tem outro jeito de definir isso. Isso é só para te vender curso. Tá ligado? livro necessariamente, mas ele me trouxe conhecimento que eu sei que vai me dar dinheiro ao longo do tempo. O Ray Dalio é um cara que eu sou muito fã, né? Tá aqui, o Ray Dalio mandou pra mim assinado também, né? Tem o Princípios. O Princípios, ele transformou muito a minha vida, porque quando eu li, eu pensei, caramba, eu preciso ter princípios que vão quase que funcionar como uma criação de um mecanismo para que eu possa tomar decisões que eu já tomei antes, né? Então, por exemplo, você vai contratar alguém, e aí essa pessoa, ela tinha uma filosofia diferente da sua, e essa pessoa tem problema de Coworking. relacionamento depois com você. Você aprendeu que contratar pessoas com filosofias diferentes da sua pode atrapalhar o relacionamento no futuro. Mas transformar isso em um princípio, se de fato você acreditar que ele é um princípio. Eu comecei a formar vários princípios na minha vida. Isso me ajudou a tomar decisões. E até hoje ajuda. Eu já compartilhei vários dos meus princípios. E aí lançou esse livro mais recente. Esse livro fala sobre ciclos, basicamente. Ele fala sobre a hegemonia, né? Que Estados Unidos domina hoje o planeta e é uma questão de ciclo, porque outros Os Estados Unidos domina ainda o planeta por enquanto, né? Fim da hegemonia dos Estados Unidos, a questão de tempo para as... Tem um erro aqui, ó. Olha lá. Poara a China se tornar a a nova grande potência mundial. Porra, primo rico, na moral, você gasta um horror você recebe um dinheiro gordo da XP Investimentos para deixar um erro de português sair? Tá ligado? países já Fico imaginando a redundância e o gerador de lero-lero que é esses livros. Mano, aí, olha pra você ver como é que é a questão. O próprio vídeo dele parece um gerador de lero-lero, velho. O próprio vídeo dele parece gerador de lero-lero. Porque, mano, tipo assim, ele pega e vai falando de várias tendências, gente. Ele vai falar que todos esses caras são herdeiros, então eles são de família rica, ou são caras. E, logicamente, são caras do alto escalão do mercado financeiro. Ele não vai falar. Por que acontece? Ele não fala isso porque ele quer criar uma aproximação entre esse cara que está aqui embaixo, ó, e esse cara que está comentando aqui embaixo, com ele.
tá ligado? Com ele. Ele quer criar aproximação entre esses. Por quê? Para esse cara aqui de baixo achar que tem a possibilidade de se tornar esse carinha aqui da foto, de se tornar um grande investidor. Ele precisa vender esta ideia, ele precisa vender esta farsa, tá ligado? Dominaram o planeta dos Estados Unidos e a China vai assumir. Porque repara pra você ver, ah não, mas você pode ter acesso a isso tudo na nossa FinClass. Vocês entendem a questão? Esse é o tipo de vídeo que são 16 minutos só para vender curso, tá ligado? Por quê? O cara que acompanha ele, provavelmente é um cara, mano, que às vezes pode ser um fudido de grana, às vezes é um cara que é Uber, eu não sei, tá ligado? Mas normalmente é alguém que acredita nesse lero-lero patético. Aí o cara pensa, porra, eu não tenho como ler todos esses livros, porque, mano, falando, mano, você pegar qualquer livro, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar esse livro aqui, ler, ó, esse livro aqui, ó, é grosso, tá vendo? Grosso sim, dentro de 400 páginas. Pra você ler um negócio desse, você demanda tempo. Pra você ler, entender mesmo, estudar um livro, demanda muito tempo. Normalmente, as pessoas que estão vendo consumindo esse tipo de conteúdo, não têm esse tempo. O que eles vão fazer? Porra, eu não tenho tempo para ler, mas se eu assinar o curso do Primo Rico, ele vai me passar esses ensinamentos. Tá ligado? Em algum momento isso, né? O que tem uma certa similaridade com o livro do Mastering the Market Cycles do Howard Marks, que fala de ciclos também, e me ensina a surfar ciclos. Só que uma das coisas que ele diz é o seguinte, como tudo é cíclico, tem algo e um ativo, né, que sempre vai ser importante ter na carteira, que é o ouro. Ray Dalio diz que quem não tem ouro no portfólio, não tem porque não entende sobre história. Porque se entender sobre história, entenderia que o ouro, sendo um ativo escasso, faria sentido ter na carteira. O que é diferente um pouco do que o Warren Buffett acredita, que ele diz que ouro não gera caixa, não gera resultado, não gera fluxo de caixa, por mais que o Warren Buffett tenha comprado posteriormente uma empresa que está atrelada ao ouro. Não sei se foi uma mina que ele comprou, alguma coisa assim, mas eu gosto muito da ideia do Ray Dalio, que está por trás do fundamento do ouro, de ter ativos escassos, que são anticrise, porque a gente vai passar por momentos desafiadores. Eu tenho alguns ativos que funcionam dessa forma, ou seja, tem uma correlação negativa entre si. Um deles é o Bitcoin, mas também tem outros que servem como um ativo escasso. Então eu tenho certeza que isso aqui vai me proteger de crise ao longo do tempo, por mais que... Não, e aí, olha só, e aí ele reduz tudo a ativo, que é um ativo escasso, um ativo não escasso, e aí no fim das contas, dane-se o que é, tá ligado? Dane-se o que é. não ter me dado um grande salto. Ele E o vai sétimo terminar vendendo curso. livro é o Snowball, do Warren Buffett. Não estou com ele aqui também, tá no escritório, eu usei pra gravar um vídeo um dia desse, onde você tem muito da história do Warren Buffett e você tem vários conceitos, porque o Warren Buffett, ele é, pra mim, indiscutivelmente o maior investidor de todos os tempos. E ele trouxe vários aprendizados pra gente. Um deles é sobre o moat. O moat, ele significa o fosso, na inglês. É como se uma empresa precisasse ter o seu fosso, ou seja, aquele diferencial que é irreplicável. Como a Coca-Cola ter o branding da Coca-Cola, ou como você ter alguma negociação, uma patente que ninguém... E aí eu acho engraçado que ele fala do branding da Coca-Cola, mas ele vai falar, por exemplo, que a Coca-Cola, ela paga para ter maioria nas prateleiras dos supermercados. Gente, a Coca-Cola gasta um horror de dinheiro com marketing, um horror de dinheiro para ser maioria nos supermercados. Eu lembro que eu trabalhei no supermercado da minha cidade e o cara mesmo falou comigo que a Coca-Cola pagava um horror de dinheiro no supermercado para o setor que tivesse um produto da Coca-Cola, ela tivesse metade das prateleiras. Um exemplo, refrigerante. Tem a Coca-Cola que distribui refrigerante, tem a Ambev que distribui refrigerante, você tem uma empresa menorzinha lá que vende, sei lá, skin, tá ligado? Que vende os refrigerantes em menor. São 3 empresas. A Coca-Cola paga para ter 50% das gôndolas, né? Aí vamos supor que são 10 gôndolas de refrigerante. 5 são da Coca-Cola. As outras 5 são para todas as outras marcas. E aí não são qualquer gôndola, tá ligado? Em relação à entrada do supermercado, em relação à circulação de clientes, o produto da Coca-Cola tem que estar à primeira vista do cliente. Então, você não é algo tipo assim, nossa, Coca-Cola tem um brand, mas como que é esse branding? Coca-Cola gasta dinheiro, injeta dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Ele só reduz isso tudo a branding. Tá ligado? Por quê? Porque aí fica simplista. Porque a pessoa que tá vendo não vai correr atrás de entender. É só branding. Você chega pra pessoa que tá vendo esse vídeo, o que é branding? Não sabe. Ninguém pode fazer igual, né? Você ter o seu fosso. E eu gosto tanto da maneira de pensar do Warren Buffett, que lá pra 2019 eu comprei a... Vai, primo rico, fala que eu posso comprar uma mina de ouro no débito igual esse último cara. Exatamente, é lógico. Você e o que te separa do Warren Buffett é que ele investe e você não. Né?
Ele é um canal. ações da Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett. E aí eu segurei essas ações por quase 4 anos. Eu comprei por 173 mil reais e vendi por 356 mil reais. Ou seja, eu lucrei quase 200 mil reais só nessa, entre aspas, brincadeira, porque eu gostei da cabeça do Warren Buffett, investi junto dele, quis virar sócio dele, ganhei um dinheiro ali. E se você quer ganhar Cara, na moral, olha lá, vai terminar vendendo curso. dinheiro também com conhecimento, Você viu? É aquela questão, tipo assim, ou você comprar uma ação da empresa não te torna sócio da empresa, tá? Porque existem tipos diferentes de ação. Tem ação que você nunca vai conseguir comprar, que é as ações que dão poder de voto, que dão poder, influência dentro do conselho da empresa, que dão poder de decisão dentro da empresa. Você não vai conseguir comprar. Vê se o Jeff Bezos vende esse tipo de ação. Vai lá, tenta comprar esse tipo de ação. Tenta você comprar um tipo de ação desse lá nos Estados Unidos, qualquer empresa. Não precisa ser da empresa do Warren Buffett, pode ser de qualquer empresa. Tenta comprar, você vê que o governo dos Estados Unidos vai fazer com você. com aprendizado única no livro. Um livro que Ele termina vendendo curso. já te deu pelo menos 100 mil reais? Deixa nos comentários que eu quero saber. Então, E se eu não li, não, primo, porque eu não caio nessas lorotas. Eu não caio nessas lorotas que você vende, tá? É isso, tá? Você que tá vendo aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário. Beijo, até a próxima. Fui!